Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e muito emocionante para mim. Como eu manifestei um apartamento para minha mãe, utilizando o poder da intenção. Tudo começa na mente. Tudo começa no pensamento. Primeiro nós criamos tudo através da nossa intenção, que começa no pensamento da gente. Tudo que já foi criado, essa caneta foi criada através de um pensamento. Alguém pensou como seria interessante ter um objeto, como que ele seria, como que ele seria a praticidade dele, e criou essa caneta. Alguém criou esse lápis borracha. Alguém criou este aparelho onde eu estou gravando esse vídeo. Tudo foi criado, manifestado através do pensamento. E na nossa vida também é assim. Independente de se você acredita, ou se a gente acredita em lei da atração ou não, as coisas vão acontecer dessa forma. Porque a lei da atração é como a lei da gravidade. Né? Eu sei que eu não preciso nem estudar a lei da gravidade, mas eu sei que se eu jogar essa caneta, ela cai, ela é puxada pela gravidade. E a lei da intenção, o poder da intenção para a manifestação de desejos é a mesma coisa. Quando você põe uma intenção tão pura, você acredita naquela intenção, você já manifesta, ela já está manifestada. E existem duas citações bíblicas que são muito importantes, que eu acredito que se relacionam com isso. A primeira é de Provérbios 23:7, que fala: assim como ele pensa, ele é. Assim como nós pensamos, ou assim como nós acreditamos alguma coisa, ela será. E também Mateus 7:7, peça e será atendido. Peça com fé e lhe será dado. Às vezes, o que atrapalha a nossa manifestação é a dúvida e o medo. Às vezes não. O que atrapalha a nossa manifestação, a materialização dos nossos desejos, é a dúvida e o medo. Porque nós começamos a colocar o e se, o mais, será. A dúvida entra na nossa mente, entra no nosso coração e começa a colocar todos os empecilhos. Nós vamos ouvindo as pessoas que vão nos dizer: isso não é possível. E nós acreditamos que aquilo realmente não vai ser possível, ao invés de acreditar que tudo é possível ao que crê. Então essa dúvida, ela tem que ser extirpada, exterminada logo no início, quando você deseja, quando você decide manifestar alguma coisa. Como eu estava dizendo, quando eu manifestei esse apartamento para minha mãe, eu não conhecia ainda as leis da atração, não sabia como trabalhar conscientemente, mas eu sempre tive uma grande força de vontade e uma grande intenção no que eu faço. E como eu disse, não precisa saber sobre a lei da intenção para que a lei da atração se manifeste na sua vida, porque ela vai acontecer de qualquer forma. Minha família é grande, nós somos 7 irmãos. Meu pai faleceu muito cedo, quando meu irmão mais novo tinha 2 ou 3 anos, e minha mãe ainda era muito jovem, tinha, se não me engano, 37 a 38 anos. E todos nós éramos muito jovens. E meu pai faleceu de uma morte muito trágica, também de repente. E minha mãe não tinha preparo para o mercado de trabalho, ela sempre tinha sido dona de casa. Então, para ela realizar, realmente seria uma coisa assim, muito distante. Não adiantava explicar para ela que ela tinha que ter uma intenção. Aliás, eu acho que ela teve a intenção trabalhando comigo. Nós co-criamos juntas esse sonho. Porque ela acreditava que eu ia fazer. E eu acreditava também que isso ia acontecer. Este meu desejo, essa minha intenção, demorou alguns anos. Porque nem sempre, independente das dúvidas, do medo, o que nós queremos se manifesta rapidamente. Às vezes sim, eu já manifestei coisas assim incríveis muito rapidamente. Mas algumas vezes
demora um pouco mais porque nós precisamos estar preparados. Eu era muito jovem e eu ainda não tinha as habilidades necessárias, profissionais ou de conhecimento do mundo para poder manifestar aquele meu desejo com tanta rapidez. Mas mantive isso, essa vontade, esse desejo aceso no meu coração, na minha mente, e eu sempre comentava com minha mãe, e eu sempre falava com algumas pessoas, e visitei alguns lugares, verifiquei até algumas possibilidades de construir alguma casa para ela, algum terreno, mas na minha cabeça eu sempre tive essa intenção, vou comprar uma casa para minha mãe. Eu quero que minha mãe tenha conforto, eu quero que minha mãe tenha segurança, eu quero que minha mãe tenha um lugar para ela, que ela não precise ficar mudando de casa em casa, porque meu pai não deixou um imóvel, então ela tinha que morar de aluguel. E apesar de eu sempre ter ajudado financeiramente e ter sido arrimo da minha família por muitos anos, depois que meu pai faleceu, eu queria que ela tivesse essa segurança. Eu queria que meus irmãos também tivessem essa segurança com ela, os que ainda eram bem jovens e moravam com ela. E mantive esse desejo em mim. E quando aconteceu a oportunidade, realmente foi rápido. Eu fiquei sabendo de um apartamento no mesmo condomínio que eu já tinha morado um tempo atrás com os meus filhos, e ele estava à venda, estava dentro das condições que eu podia assumir, que eu estava confortável, que seria possível para mim assumir aquela situação financeira para minha mãe. E eu comprei esse apartamento. E eu lembrei, aliás, eu lembrava sempre. Eu lembrei da minha promessa. Eu lembrei que eu profetizei na minha vida que eu ia comprar uma casa para minha mãe. E ela viveu nesse apartamento por muitos anos. Infelizmente, minha mãe também faleceu de uma forma inesperada e também jovem, aos 60 anos, mas até o dia da morte dela, ela viveu nessa casa, nesse apartamento que eu consegui manifestar através da minha intenção. Eu trouxe um vídeo falando sobre os princípios do livro Pense em Riqueza. Nesse livro, na descrição, eu coloquei a filosofia do sucesso completa, e onde diz: tudo começa na intenção, tudo começa na mente. Então mantenha essa intenção. Se você tem intenção de alguma coisa na sua vida, de um emprego, de um relacionamento, de comprar sua casa, de comprar seu carro, de fazer uma viagem, coloque isso como certo. O momento certo vai aparecer se você manter dentro de você essa chama, essa certeza, marcar dentro de você essa certeza de que você vai conseguir. Porque Deus vai te dar as ferramentas necessárias, vai colocar as pessoas certas na sua vida, vai te colocar as condições certas para realizar aquela sua intenção. Porque assim como você pensa, você é. E nada é impossível a Deus. Tudo é possível ao que crê. Faça suas próprias afirmações, afirme a sua verdade, afirme que você vai conseguir. Leia a filosofia do sucesso, se impregne daquelas palavras, daquelas verdades. E também lembre-se que tudo tem o tempo certo. E no tempo certo, isso vai se manifestar. E no tempo certo, para você desfrutar, para você celebrar, comemorar. É assim como eu manifestei um apartamento para minha mãe, que era a minha intenção, o meu desejo de filha. Eu manifestei muitas outras coisas, usando outras técnicas que depois eu trago para vocês. Mas o que eu quis trazer hoje é que, mesmo sem conhecer essas técnicas conscientemente, que hoje eu conheço, eu já tinha essa vontade, esse desejo dentro do meu coração e eu trabalhei com isso. Talvez, se eu conhecesse as técnicas conscientemente, eu tivesse até manifestado mais rápido. Mas eu sei que eu manifestei no tempo certo. E tive essa alegria de proporcionar para minha mãe um lugar seguro, confortável, onde ela morou por muitos anos. Então, se você gostou,
Curta, compartilhe, comente, toque no sininho para mais informações. Vou trazer outras manifestações com outras técnicas que eu utilizei para que vocês possam aplicar na vida de vocês e depois deixar aqui nos comentários. Deus abençoe sua vida. Foi uma honra para mim compartilhar esse momento com vocês. Sou Márcia Machado, do canal Vida com Propósito.